Olá, galera, mais uma aula de História, sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre as mudanças e crise na sociedade medieval. Ou seja, nós observamos aqui, que essas transformações, elas começaram a acontecer do século XIII ao século XIV, Primeiro ponto que a gente vai observar é que as pessoas saíam do campo para as cidades, Ou seja, que está relacionado com a gradativa, centralização do poder, o comércio, que renasceu e as cidades renasceram, e a população sofria, nesse período também, a população sofria com doenças, fomes e as guerras, Então é isso que a gente vai estudar nesse período de transformação da sociedade medieval, que vai do século XIII ao século XIV, Ou seja, as transformações ela se deu a partir do século XI, com a paz de Deus e a trégua, de Deus, que proibia as guerras nos domingos e dias santos, Ou seja, o arroteamento, torna as áreas improdutivas, do feudo em locais apropriados para o cultivo. Isso era a relação do pensamento, que as pessoas tinham no século XI, No século XI. Aqui a gente vai observar que as transformações elas começam a se dar pelas questões tecnológicas, Ou seja, como a charrua, a garganha, a rotação trienal de culturas de moinho, de moinho de vento e de água, Essas inovações ela vai estar relacionado, com a forma, ou seja, que possibilitou a escavar solos, mais resistentes e com uma maior profundidade, que é o aumento da produção agrícola que a gente pode observar aí. A gente vai observando também que essas transformações elas vão se dando também pela questão, do cangalha, que era o canzil, a folha de canga, tamoeiro e a brocha. Tudo isso está relacionado com essas transformações que ocorriam, E outra coisa interessante, muito importante da época, está relacionado, com a rotação de cultura, A gente pode observar aí os pastos, o moinho, o manso senhorial, o forno, o manso servil, A gente vai observar aí o manso comunal, os pastos, a gente vai observar a questão da igreja, Todo esse processo, E aqui a gente observa, por exemplo, aí embaixo, a gente vai observar essa rotação de cultura, Ou seja, campo 1, campo 2 e o campo 3. Ou seja, note que todos os campos, estão devidamente em faixa, Ou seja, cultivadas por diferentes servos, Cada letra identifica, um deles. Por exemplo, o servo A cultiva uma faixa no campo 1 e um no campo 2, a outra no campo 3, Ou seja, então a gente vai observando que, ou seja, cada plantio, ou seja, de um para o outro, ele vai tendo, ou seja, vai tendo repouso, Ou seja, quando você planta, vamos exemplo, aqui no campo 1. No campo 1, no primeiro ano ele vai ser plantada a cevada, No segundo ano ele vai ser plantado o trigo e no terceiro ano esse campo 1 ele ficou em repouso, Então isso era a rotação de cultura da época, desse período, A gente observa também a questão, dos moinhos acionados por rodas de água ou por cartavento, que foram, aprimorados e tiveram, seu uso amplamente difundido, nesse período de transformação. Aqui a gente observa as mudanças, no feudalismo no século XIX, como a gente já observou anteriormente, a questão de algumas transformações tecnológicas deles, Ou seja, a melhorias e avanços técnicos, do arado de ferro, a questão do renascimento, comercial, e a questão do renascimento urbano que ocorria, nessas regiões. E aqui a gente observa, quando a gente falou também a questão
lá no início, né, essas mudanças também estão muito relacionadas com as questões que aconteciam na época, né, os conflitos, né, e uma dessas questões lá, desse período, na mudança, né, medieval, desse período, está relacionada, né, com as cruzadas, que eram ordens militares, né. As cruzadas eram o que? Eram expedições religiosas e militares que entre os séculos 19 e o século 13, elas se dirigiam, né, contra aqueles considerados inimigos, né, de cristianidade, né, ou seja, da cristandade. E tinha como objetivo, né, reconquista, né, de cidade de Jerusalém, tomada pelos turcos, né, no ano de 1076. O Papa Urbano II, né, em 1995, concílio Clermont, França, né? As causas, né, eram causas religiosas, causas econômicas e causas políticas, né, e causa social, né? Ou seja, aí a gente observa as causas que levaram, né, as cruzadas, né, que eram ordens militares. E a gente observa que as consequências das cruzadas foi uma crise, né, num sistema feudal, né, com o enfraquecimento dos senhores, né, que se endividaram para montar o exército e perderam os camponeses, despovoamento das terras do norte da Europa, criação de rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, revigoramento do comércio entre o Oriente e o Ocidente e a chegada, né, das especiarias do Oriente, né, na Europa, né, ou seja, o estabelecimento ainda de contas, né, culturais entre a Europa e o Oriente. Os cruzados, né, eles contribuíram, né, para a abertura e a recuperação de estradas, ou seja, que as consequências das cruzadas. E também existe, né, a questão do renascimento comercial, ou seja, no início as cidades eram locais onde os camponeses trocavam suas colheitas, né, por produtos artesanais. Com o aumento da população, a chegada, né, das especiarias do Oriente e o comércio monetário, né, se fortaleceu, né? Através daí vai surgir o que? A burguesia. Então aqui a gente observa que nesse período as pessoas elas viviam, né, de troca, né, de suas colheitas, trocando seus produtos, né? Que a gente observamos que nas cidades artesãos de um mesmo ofício, né, formavam, né, associações, corporações de ofício. E essas corporações, né, elas protegiam os artesãos nas cidades, né, e a concorrência de outras, né. E a gente vendo que a questão, né, do comércio, a gente observando aqui nesse mapa, né, ou seja, a Gênova, né, e Veneza na Itália, né, tinha, né, como a partir do século XI, né, passou a ser cortada, né, por rotas comerciais terrestres, né, e as cidades que monopolizavam, né, que tinham esse poder dessas rotas mediterrâneas, né, provenientes da Ásia, era a região de Flandres, né, na cidade de Liga Hanseática, né, no Mar do Norte, né, e existia, né, ainda as rotas marítimas que contornava a Península Ibérica e chegava em Bremen, de Hamburgo, né, e grandes centros dessas regiões. Ou seja, aqui nesse mapa a gente observa, né, as rotas comerciais da época. E o renascimento comercial ainda, ele coloca, né, as novas rotas comerciais está relacionado com a longa distância, né, que gerou maior circulação de mercadoria e exigiu novas formas, né, de pagamento, né, surge a letra do câmbio, né, que para agilizar o comércio surgiram os primeiros bancos, né, oferecendo, né, as cartas de crédito, ou seja, aqui começa a surgir os bancos para que tenha as cartas de crédito, né, ou seja, empréstimo. E a gente vendo que também teve as crises, né, do século XIV, né, que foram as guerras, né, guerras e doenças, né, um aumento, né, na cobrança de tributo, né, levaram ao surgimento de violentas revoltas no campo e nas cidades, né, ou seja, a Guerra dos 100 Anos, né, 1337 a 1453, né, que destruiu os campos cultivados e o aumento
da fome, né? Especialmente nos territórios da atual França, né? Ou seja, a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre Inglaterra e França, no qual a França ela saiu vencedora nesse conflito. E aqui a gente observa que também teve a questão das doenças, né? A peste negra nas cidades medievais, né? Ou seja, as ruas tortuosas, sem coleta de lixo, sem banheiro, né? Favoreceu o aparecimento, né? E transmissão de doenças, né? Ou seja, e outras doenças da época também, né? Como a varíola, a cólera, a lepra, tifo, né? E a peste negra, né? Essas doenças que surgiram nesse período, né? Que acabou com a morte de milhões de pessoas, né? Ou seja, no ano de 1340 ao ano de 1350, ou seja, matou 25 milhões de pessoas, né? Então a gente observa aqui o tanto de pessoas que morreram durante esse período, né? E vem a questão das lutas, né, dos camponeses, que eram famintos, né, ou seja, cansados, sem a proteção dos senhores, né? Os camponeses deram início, né, em 1358, né, às jaqueires, né? Ou seja, revolta que ocorreram nas regiões francesas, da Picardia, né, e da Provença, né, e das áreas em torno de Paris. A expressão jaqueire, né, deriva, né, de Jacques, que é equivalente a João Ninguém, né, em português, apelido que os nobres deram aos camponeses, né, para ridicularizá-los, né? Então está aí, esse é um jaqueires, né, está relacionado com apelidos, né, de João Ninguém, pois eles denominavam que eram pessoas simples, né, que não tinham poder nenhum, né, nesses movimentos. E esses movimentos, né, na Inglaterra no século XIV também ocorreram, né, revoltas camponesas, né? Um das principais líderes, né, dos revoltantes era o soldado que tinha combatido nos territórios franceses. Ele liderou um grupo, né, de 10 mil camponeses que foram a Londres em 1381 exigir uma audiência com o rei, pois se opunha, né, a pagar impostos exigidos, né, com a finalidade de financiar a Guerra dos 100 Anos. E esse grupo, né, sofreu oposição da igreja e dos nobres. Os manifestantes acabaram, né, matando, né, um bispo e queimando um grande castelo, né. O líder deles era o Taylor, né, que foi morto pelo prefeito de Londres, né, e a revolta acabou fracassando, né. E a gente observando também a principal motivação dos jaqueiros, né, era a exploração a que estavam submetidos, né. Os rebelados queimaram os castelos e assassinaram os senhores, né. Apesar de toda a mobilização popular, a revolta foi reprimida, né, e mais de 1.000 camponeses foram massacrados pelos exércitos, né, dos reis e seus aliados. E Paris, em 1356 a 1358, né, Etienne Marcel é membro, né, da alta burguesia e uma espécie de prefeito, foi o líder, né, do movimento, afastado, né, da corte por motivos familiares. Etienne, né, armou o povo para a revolta. O líder tentou unir a rebelião às jaqueires, né, porém os dois movimentos foram reprimidos, né. A imagem aí do lado representa a morte, né, de Etienne, né, ou seja, Marcel, líder da revolta pela abolição das obrigações feudais para tornar o Paris, né, independente. E no século XIV, outros fatores de crise também está relacionado com a instabilidade climática, né, a queda da produção agrícola, que é a falta de cereais, está relacionado com a fome, relacionado com a crise agrária, a queda da produção agrícola, né, o aumento dos preços dos alimentos, né, a miséria, crise econômica, doenças, né, a falta de higiene, guerras, né, como das cruzadas, a baixa taxa de mortalidade, né, natalidade, a alta taxa de mortalidade, como a peste negra, né, as revoltas, né, crises sociais que causam muitas mortes, né, nesse período. E também relacionado com as mudanças sociais na Baixa Idade Média, está relacionado com o clero, né, ou seja, perdeu parte dos seus poderes
pois estava menos ligado, né, à aristocracia. As leis de Deus passaram a ser questionadas, né, e perdeu terras e influência, ou seja, uma grande mudança nesse período também. A questão da nobreza, né, em razão dos problemas econômicos, a aristocracia, né, teve seu poder diminuído. Muitos nobres perderam suas terras e tiveram que se deslocar para as cidades ou para cortes reais, né? Outros buscavam, né, procuravam, né, casar as filhas, né, com burgueses ricos, né? Ou seja, os burgueses eram os comerciantes da época. E os camponeses, né, depois da peste, né, das revoltas e do declínio, né, demográfico, muitos conseguiram, né, suas próprias terras e se livraram, né, da servidão. Outros migraram, né, para as cidades, tornando-se trabalhadores livres. E a burguesia em geral é um grupo, né, foi os mais favorecidos, pois apesar das dificuldades, muitos burgueses compraram, né, terras dos nobres, né, e passaram a participar e a influenciar cada vez mais do governo das cidades e da administração real. Então, gente, essa foi mais uma aula de história. Até a próxima.